Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal aqui, vamos falar um pouquinho sobre o XPML11, mais um mês acompanhando e um baita fundo de shopping. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Relatório agora de janeiro. Bom, vamos lá. Então, o fundo você já conhece, já acompanha aqui com a gente, né? Falando como se fosse programa de televisão, aquele acompanhando com a gente. Bom, mas patrimônio de 3,4 bi, acabou de terminar a emissão. Eles captaram mais um bi, se eu não me engano. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui no relatório, eles até comentam. E que foi uma emissão de 800 e alguma coisa, ou 700 e pouco, mas captaram tudo, montante inicial, o montante inicial mais o montante adicional. Então eles vão para 4,5 bi, vão chegar, acho que vão se tornar praticamente o segundo fundo de tijolo, maior fundo de tijolo, se eu não me engano. 436 mil cotistas, é um fundo muito requisitado, né? Então por isso que eu trago sempre ele, porque tem bastante interesse nesse fundo. Então 0,75 de administração, 0,20 de performance, mas vamos lá sobre os comentários. Então aqui eles já estão falando sobre a questão do Natal, né, dos efeitos do Natal, falando que foi melhor do que o do ano passado, mas porém, um ponto que eu observei aqui, que eles colocaram aqui, ó, nesse período em 2023, o setor de shopping centers demonstrou um melhor desempenho de vendas, quando comparado ao varejo total e lojas de ruas, onde tivemos queda em relação ao mês anterior. Eles estão falando aqui que esses dados reforçam a tese de que pessoas preferem ar-condicionado, alguma coisa assim. Mas eu vi alguns outros estudos falando que muitos brasileiros optaram em fazer as compras na Black Friday. Por isso que o crescimento não foi tão grande assim, só 0,6%. Não é aquele crescimento que justifique essa explicação que eles deram aqui. Na minha visão, em algumas matérias que eu vi, alguns documentários, que eu vi que as pessoas anteciparam as compras, preferiam deixar para Black Friday. É o que a gente vai... Vamos ver se isso vai se manter para o ano que vem. Coloca aqui que o mês de dezembro ainda é marcado pela realização do ciclo orçamentário de boa parte dos administradores de ativos. São feitas as projeções, né, do o que se espera para o próximo ano. Aqui eles falam que o portfólio de 2023 foi positivo em relação ao mesmo período do ano passado, com vendas por metro quadrado 2.403 e o NOI caixa 141 metros quadrados. Porém, eles estão colocando aqui que esse final de dezembro, no caso do XP Malls, eles colocam que temos a cobrança do aluguel dobrado por parte dos lojistas de shoppings, principalmente lojas satélites, e devido a essa dinâmica e somado ao contexto, eles tiveram um mês de dezembro melhor, inclusive isso refletiu nos resultados do XPML. Aqui já em janeiro, eles falam que concluíram a alienação, a venda do Caxias Shopping, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e aquisição de 5% do Plaza Sul e 35% do Shopping Estação, que a gente também vai comentar um pouquinho sobre essas movimentações, embora a do Plaza Sul a gente já tenha falado no relatório passado. E aqui eles colocam também um outro ponto importante que eu gosto muito quando o fundo faz isso: realização de amortização extraordinária parcial de aproximadamente 88 milhões de CRIs ou de séries 469 e 470, a gente vai mostrar, eu deixei uns valores anotados para vocês verem como é que foi o impacto desses CRIs no portfólio. E ainda, para finalizar essa parte aqui, aquilo que eu comentei, que eles encerraram a 10ª emissão e captaram 1 bi, assim, uma baita captação também. E um ponto importante que eu gostei, que essa emissão do XPML foi aquela emissão com a taxa baixa e foi uma emissão restrita. Então foi um baita do resultado, porque não teve uma taxa tão alta. Então, assim, mostrou que foi uma baita emissão. Aqui o fundo encerrou com 0,28 de reserva, distribuiu 0,92, muito em função desse maior resultado do mês de dezembro devido ao pagamento em dobro. Como vocês podem ver, eu até deixei aqui a diferença da receita imobiliária do mês de novembro para o mês de dezembro, a gente consegue ver essa diferença boa aqui. Tiveram um baita de uma reserva, né, colocaram em reserva quase 2 bi, né, quase 2 bi eles colocaram aqui. Desculpa, 2 milhões, né, 2 bi, 2 milhões em reserva, né, e distribuíram 92,
bem bacana esse movimento do XPML. Aqui um ponto que eu sempre falo, inclusive eu vou trazer agora em março, provavelmente vai ser durante a mentoria, mas eu vou ver se eu abro para todo o público geral. Aliás, se você quiser participar da mentoria, o link para pré-inscrição está aqui embaixo. Dia 28 eu abro as inscrições, hein? E dia 26, 27 e 28 eu vou fazer 3 lives aqui no meu canal sobre fundos imobiliários, para quem ainda não conhece ou quer aprender um pouco mais sobre esse ativo. Tem o link aqui na descrição. Então eu pretendo fazer uma live sobre ESG agora em março com um especialista, um grande amigo, Ivo Neves. A gente está só acertando as agendas para ele explicar a importância do que é o ESG e qual a importância disso para o mercado, e a gente vai puxar um pouco para o mercado imobiliário. Aqui mostrando para vocês o que praticamente todos os shoppings têm feito, que é a divulgação de alguns pontos de ESG, o Meio Ambiente Ponta Negra, a Feira de Alimentos e Produtos Regionais. Isso eles acabam, acho que sempre fazem. O Natal Shopping destina uma média mensal de 150 kg de matéria orgânica para compostagem. O Santana Park Shopping realiza arrecadação de lacres de alumínio para compra de cadeira de rodas. Então eles sempre acabam colocando alguns pontos que é muito importante isso, e não adianta a gente querer remar contra, tá? Inclusive, eu até pretendo fazer um vídeo aqui no meu canal explicando sobre a certificação LEED de alguns edifícios. Bom, vamos lá, sobre a conclusão da alienação dos 17,5% do Caxias Shopping, o fundo ele tinha 35%, alienou metade dele. Aí eles colocam aqui que o fundo concluiu esses 17,5%, o valor total foi de 65 milhões, sendo 52 milhões recebidos no dia 31/1 agora de 2024, o que vai dar, eu peguei no fato relevante, um ganho de capital de 20 milhões, o que vai dar 68 centavos por cota. A gente vai ver como é que ele vai distribuir esse ganho de capital para os cotistas, como é que vai ser essa distribuição. E o restante, 13 milhões recebidos pelo fundo em julho de 24, obviamente que aqui também tem essa divisão do lucro, né? Não é todos 68 agora, vamos ver como é que vai ser essa distribuição. E também existe um earnout. O que é o earnout? Eu já expliquei para vocês o que é o earnout. Quando o fundo vendeu o shopping, quem comprou, ele tem essa conta aqui, se o resultado do fundo melhorar, o XPML tem que pagar essa parcela de 4 milhões aqui. Se eu não me engano, qual é o shopping que tinha o earnout? Agora eu não vou lembrar de cabeça, que tem a questão desse pagamento, né? Como se fosse um bônus, né? Um bônus que o fundo tem que pagar para quem comprou o imóvel dele, tá? Bom, aqui aquisição de 5% do Plaza Sul e 35% do Shopping Estação. E tem um ponto aqui que a gente vai falar mais para frente, que a venda essa parte dessa venda acaba que liberou os outros 17,5% para venda também por causa do CRI. A gente vai falar um pouco disso mais lá embaixo. Na verdade, não foi a venda, foi aquele pagamento dos 88 milhões. A gente vai falar um pouco mais disso. Então aqui a venda, né, a compra, né, dos 5% do Plaza Sul e os 35% do Estação, valor total de 186 milhões, sendo 156 milhões pagos em contrapartida pelo Shopping Estação, 35%, e 15 milhões pelo SP Malls. E aí eles colocam aqui que a gestora estima um impacto financeiro das transações de 17 milhões nos próximos 12 meses. Então um buy. A gente tem que ver, porque embora o fundo tenha acabado de fazer uma emissão de 1 bi, então talvez isso não tenha um problema para o fundo. Aqui aquilo que eu falei da amortização, que eles fizeram a amortização desses CRIs aqui, de 88 milhões, valor de 50 milhões de amortização extraordinária, somado a um prêmio de 1.375.000, foi destinado ao pré-pagamento da série 470 e 34 milhões referente à série 469. E aí, que é isso aqui que eu tinha falado? Que o pré-pagamento liberou o fundo, a outra metade do fundo, porque ela era garantia. Então liberou, como ele fez essa amortização, liberou a garantia, inclusive se o fundo quiser negociar os outros 17,5% que faltam que eles ainda têm de participação. Então aqui é uma emissão, 1 bilhão de cotas. E aí, aquilo que eu falei no vídeo passado, a gente está aguardando para saber que eles colocaram
que existem a possibilidade da compra de um ativo, de um shopping icônico aqui no Rio de Janeiro, com mais de 40 anos de existência, e aí a gente está fazendo um bolão de apostas. Aliás, deixa aqui nos comentários qual que é o shopping que vocês acreditam que o fundo vai comprar. Eu tô indo no Rio Sul, hein? Eu tô indo no Rio Sul por quê? Porque assim, eu peguei os shoppings que em tese são os mais icônicos e mais de 40 anos de existência. O Barra Shopping, na minha visão, por ser da Multiplan, a Multiplan não gosta de vender participação em ativo, então eu não tô botando muita fé no Barra Shopping, mas eu vou falar para vocês, se for qualquer um desses dois shoppings, eu vou considerar muito em entrar no XPML. Eu não sou cotista do XPML, mas eu vou considerar muito porque aí já entra numa região que são shoppings excelentes e que eu conheço muito e frequento muito, então talvez seja um indício para eu entrar no XPML, vamos ver. Mas vamos ver se façam suas apostas. Aqui o que eu falei para vocês, o resultado de 0,92 referente ao pagamento, né, do aluguel em dobro, parte de evolução da cota, liquidez, a gente tem bastante, é bem tranquilo. Aqui a carteira do fundo, obviamente isso aqui vai aumentar com a emissão, né, com esse 1 bi de emissão. Então aqui a parte de 85 imóvel, 2,7 em FII, CRI conversível e caixa 9%. Aqui são os dois CRIs que eles amortizaram. Eu até coloquei aqui em vermelho, não sei se dá para vocês verem aqui. Eu até aumentei um pouquinho, olha só. No mês passado, antes de quitar, era 216 milhões, só o devedor passou para 181. E o segundo, a outra série, de acho que é 470, caiu de 112 para 62 milhões. Eu gosto muito quando o fundo imobiliário faz isso. E aqui, o fluxo de pagamento, para vocês verem. Eu fiz um copy collie aqui, dei uma editada no PDF. Só para vocês verem como é que ficou o fluxo de pagamento, 2024, com o pagamento agora, 15 milhões. E olha como era, 21 milhões. Diminuiu bem o fluxo de amortização dos pagamentos desse CRI, o que é muito bom, né? Porque acaba, o fundo tem caixa, fez emissão e ainda diminuiu. Isso mostra como esse fundo tá voando, sim, tá cada vez mais me coçando para entrar no XPML. Aqui a parte do retorno, né, da parte dos indicadores, todos muito bons, né, então sem problema nenhum. Aqui o que eu falei, a evolução do NOI, aqui também a gente tem que levar em consideração, como eu falei para vocês, a questão do duplo aluguel que foi pago agora, então isso acaba interferindo, acaba jogando o valor para cima, então a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa análise, que é a parte de vacância e inadimplência. A inadimplência está negativa e a vacância é baixíssima, super tranquilo também. Inclusive tem um movimento que a gente avalia, que a gente vai ver agora em janeiro, que normalmente a vacância nos shoppings ela aumenta de dezembro para janeiro. Vamos ver se teve alguma vacância maior nesse mês. Então aqui a parte de carteira do fundo, a BL dele 59% no Sudeste, aqui as administradoras. Aqui o que eu falei para vocês, eles compraram 35% do Caxias, venderam agora 17,5%, então já estão liberados se eles quiserem vender essas 17,5% de participação, né? Então aqui o portfólio do fundo. E é isso, pessoal, assim, um baita fundo imobiliário, eu tô gostando cada vez mais de avaliar o XPML. A única coisa que me deixa, assim, é essa questão dessas emissões seguidas, mas o fundo tem mostrado resultado e, de fato, se vier um Rio Sul aí pro portfólio, isso me anima bastante, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.